Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Saúde no Trabalho. Eu sou Adriana Brintani, advogada especialista em saúde mental, com mais de 20 anos de atuação nas áreas trabalhista e previdenciária, e recebo aqui no Pod Saúde no Trabalho especialistas que vão ajudar você a entender melhor as questões que envolvem saúde e trabalho. E meu convidado de hoje é o Dr. José Roberto Sodero Vitório, advogado, professor de Direito Previdenciário. Eu poderia passar o programa todo aqui falando do currículo do professor Sodero, que é pós-doutor em Saúde, Bioética, Meio Ambiente Laboral e Direitos Humanos pela Universidade de Salerno, na Itália. Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela UNSA, na Argentina. Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade de Taubaté, pós-graduada em Direito Empresarial, também pela Universidade de Taubaté. Seja muito bem-vindo. Que prazer receber o senhor aqui no Pod Saúde no Trabalho. Olá, Adriana, doutora Adriana, é um prazer, um orgulho, é uma honra estar contigo aqui, com os seus assistentes, para falar sobre um tema que eu sei que você gosta muito e que eu também gosto, que é meio ambiente do trabalho, saúde ocupacional. Estou à sua disposição aqui. Nosso tema de hoje é como uma empresa deve manter um ambiente saudável para os colaboradores. Mas antes, eu quero começar pedindo para o professor contar um pouco da sua história, que é muito inspiradora. Bom, Adriana, eu estou formado há algumas décadas já, né? Meu histórico com o direito começa com meu pai e com minha mãe, que são advogados. Eu me inspirei muito neles, mas antes de advogar, eu fui estudar engenharia, né? Eu vinha de um curso técnico de eletrônica, resolvi fazer engenharia e depois me formei em engenharia, quase junto com o direito, e passei num concurso público para trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, numa outra área que não tem nada a ver com o direito, e num determinado momento eu estava fazendo tanto a advocacia quanto a engenharia junto, e resolvi largar a mão da engenharia e fazer só o direito, e estou aí há algumas décadas, né? Então, larguei do serviço público, comecei advogando para sindicatos, eu advoguei para vários sindicatos aqui no estado de São Paulo, metalúrgicos, construção civil, servidor público, mobiliário, trabalhadores da saúde, Federação dos Metalúrgicos da CUT, e advoguei até que no início ou meados da década de 90, eu resolvi largar a mão da maioria dos sindicatos, e passei a tocar só o escritório que eu vinha trazendo concomitantemente com os sindicatos. Passado um tempo, a indústria me descobriu, viu que eu estava solto no mercado, com aquela experiência que eu tinha sindical, de negociação, e eles me buscaram tanto para fazer negociação, como também para fazer a advocacia de processos, né? Então, eu estou aí nesse tempo todo trabalhando nas áreas que eu gosto, que são as áreas do direito do trabalho, direito previdenciário. Temos outras áreas no escritório, mas as áreas que mais me deixam feliz de advogar, as áreas de direito do trabalho e também do direito previdenciário. Você esqueceu de falar da generosidade do senhor para com seus colegas e alunos, né, professor? Isso o senhor não contou. Ah, Adriana, a gente não faz mais do que obrigação da gente democratizar toda a informação. É o que a gente vai deixar para trás, a amizade, a troca de experiências, porque eu também absorvo muito daquilo que meus colegas falam. Você sabe que eu troco muita ideia contigo, absorvo muito do que você fala para mim, aprendo muito contigo também. Doutor, aqui falamos sobre saúde no trabalho e eu percebo o aumento de colaboradores, funcionários, trabalhadores com problemas referentes à saúde mental, como ansiedade, síndrome do pânico. O senhor percebe o mesmo? Bom, a gente tem visto que os números de doença ocupacional não são bons, né? Não são bons porque eles são subnotificados. A Fundacentro tem trabalhado muito nessa ideia da subnotificação das doenças ocupacionais, mas as estatísticas da Previdência Social e também do CNJ
tem colocado essas doenças da psique numa situação assim de espanto, né? A gente sabe que as doenças que mais preocupam no meio ambiente do trabalho são as doenças osteomusculares, mas essas doenças da psique têm aparecido em segundo lugar e assim sintomas que se manifestam nos trabalhadores, como dor de cabeça, estresse, cansaço físico, insônia, gastrite, depressão, ansiedade, dor no corpo, inflamação em nervo ciático, angústia, indisposição, variação de humor, tudo isso a gente pode entender que são fatores que podem estar presentes na organização ou desorganização do meio ambiente do trabalho, né? Falta de autonomia, insegurança, desvalorização, falta de oportunidade, falta de um comando, ou às vezes um comando muito estressante, sobrecarga de trabalho, tudo isso, sabe? Eu acho que tudo isso junto, eu não acredito nunca em situações pontuais, mas eu penso que o meio ambiente de trabalho desequilibrado, ele colabora para o desencadeamento e agravamento das doenças da psique. O senhor também tem um trabalho muito importante com empresas. Como deve ser o cuidado com as empresas, com o meio ambiente de trabalho, para que os funcionários, os colaboradores tenham uma boa saúde mental? Bom, primeiro, o que se chama hoje, é até uma palavra bonita, né, que se chama hoje do compliance em meio ambiente do trabalho. O que é isso, né? É basicamente seguir todas as normas de garantia de saúde, cumprir fielmente essas normas de saúde. Mas a gente observa também que há necessidade de verificar, além dessas normas que precisam ser cumpridas, o dia a dia das pessoas, como está a saúde ocupacional, como está o meio ambiente do trabalho, em todas as suas nuances, né? Tanto em todas as suas nuances que compõem a saúde do trabalhador, tanto o aspecto físico como o aspecto mental dos trabalhadores. E quando a empresa observa que há algum desequilíbrio, há necessidade de fazer uma avaliação epidemiológica, buscando as causas dessas patologias, dessas doenças, e as soluções possíveis dentro daquilo que a empresa pode fazer no seu meio ambiente do trabalho, para equilibrar, para desestressar, para trazer um trabalho sem sofrimento, né? E isso ajuda a saúde do trabalhador, mas não ajuda só a saúde do trabalhador, né? O que eu tenho pregado muito para as empresas é que ajuda a saúde financeira das empresas, porque passivos muito grandes, né? Bom, eu sou da época que a discussão se dava em torno de falta de registro na carteira, horas extras, eventualmente adicional de insalubridade e periculosidade, mas hoje o que mais impacta para as empresas, do ponto de vista econômico-financeiro, nas lides trabalhistas, são os passivos decorrentes de meio ambiente do trabalho, como indenização por dano material, indenização por dano moral, indenização em ricochete, estabilidades no emprego. Então, eu penso que é importante que a empresa valorize os problemas dos trabalhadores, mas tem que fazer um trabalho de epidemiologia, entender qual é o tamanho dessa doença ou das doenças mentais e das outras doenças, obviamente, e achar meios de solução. O senhor acha que uma empresa deve oferecer programas de apoio emocional ou sessões de aconselhamento para os funcionários? Doutora Adriana, o que eu tenho visto, né? O que eu tenho pregado, na realidade? Eu tenho pregado, tenho defendido, tive esse ano na Europa falando nas universidades, e uma das minhas falas diz respeito à busca, à necessidade da busca da felicidade, da busca da dignidade do ser humano em todas as suas atividades, né? E dentre as atividades, talvez a que a mais a gente se dedique durante a vida da gente é ao trabalho, né? Então, há necessidade de que esse ideário da busca da felicidade, inserido no contexto dos direitos humanos, né, dessa ressonância do direito à saúde, à proteção à vida, que estão na Constituição, é a ideia de que trabalhadores e empresas podem viabilizar o exercício mínimo de garantias
dos direitos sociais, bem trabalhado dentro das empresas, com o envolvimento de todos, envolvimento desde o presidente até o cargo mais baixo do ponto de vista intelectual, mas que é importante para a empresa, no sentido de estabelecer, de enxergar o trabalhador como um investimento. E a qualidade física, a qualidade psíquica desse trabalhador, ele é um grande investimento para a empresa. Então, se a empresa observa que há um desequilíbrio do ponto de vista psíquico, mental dentro da empresa, ela deve usar de ferramentas existentes, inclusive no mercado, com equipes interdisciplinares, multidisciplinares, para buscar esse equilíbrio, né? Fazer análise epidemiológica, eu tenho batido muito nessa questão da análise epidemiológica, para a gente poder entender o que é que está acontecendo, e a partir dessa análise epidemiológica, buscar soluções, inclusive de saúde mental. O senhor poderia falar um pouco mais sobre a felicidade, sobre esse tema que o senhor falou lá na Europa? Não, eu sempre era questionado por um decano dos professores de direito previdenciário, o professor Vladimir Novaes Martins, e ele falava para mim: Sodero, a gente fala muito de dignidade da pessoa humana, né? Mas como é que você define a dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana é um princípio que está na Constituição Federal, aliás, assim, muito festejada a nossa Constituição Federal na Europa, porque quando a gente fala de princípios nas constituições europeias, a gente está falando de quase um perfume, né, que eles não conseguem enxergar o que é princípio, né? A nossa Constituição, diferentemente das europeias, daquelas que são mais conceituais, né, a nossa Constituição, ela repete muito sobre os direitos, né, justamente um aviso do Constituinte para a cidadania, para a sociedade. E quando a gente pensa em dignidade da pessoa humana, basicamente é o direito que a pessoa tem de buscar a sua felicidade, né? E o que é interessante, cada um pode ter a sua felicidade. Pode ser que eu já tenha alcançado a minha em alguns aspectos, e em outros aspectos eu não tenho. Então, talvez, se a gente tivesse aqui numa sala com 400, 500 pessoas, se a gente falasse, diga uma palavra sobre o seu direito à felicidade, talvez a gente estivesse ouvindo, assim, milhares de palavras. Mas esse conceito de felicidade e dignidade, ele é tão interessante que a gente observa, e tem um ponto nevrálgico, né, muito interessante, que é, ainda que aquele direito não seja a sua felicidade, você já alcançou ela, se alguém fala, olha, eu não estou conseguindo perseguir esse meu direito, o Estado me proíbe, o empregador me proíbe, eu vou dizer, nossa, não pode fazer isso, né? Então é uma interseção muito interessante. Você imagina que, já contei isso para você, eu saía da cidade de São Paulo tarde da noite para vir aqui para o interior, depois que eu dava as aulas, e eu passava naquelas ruas ali no centro de São Paulo, estava todo mundo dormindo na rua, um bando de gente dormindo na rua, e eu dizia, caramba, né, se eu perguntar para essas pessoas qual é a felicidade que ela buscaria, talvez ela dissesse, queria comer um pedaço de pão, ter um teto para morar, um cobertor, né? E eu vejo que eu já tenho cobertor, já tenho um teto para morar, já tenho pão para comer, mas se essa pessoa não tem, aí vai aquela questão da interseção, né? Eu vou entender que alguém está impedindo o direito da felicidade. E isso ocorre no meio ambiente de trabalho também, porque a gente passa a maior parte do dia trabalhando, prospectando o trabalho, aprendendo, produzindo para alguém que é o empregador, que tem o uso do capital, né? E se a gente não tem essa felicidade no trabalho, o trabalho não rende. Ele não rende adequadamente. Quando nós estamos dentro do nosso período de felicidade, e o período de felicidade, Adriana, já me estendi, né, falando sobre isso, mas o Não. período da felicidade não é o pote de ouro que a gente encontra do outro lado, né? Mas é o caminho que a gente faz para a felicidade. Quando a gente começa a entender que é possível buscar aquela felicidade, é neste caminho que nós vamos encontrar pontos felizes e que vão fazer com que a nossa vida tenha maior dignidade. É assim que eu penso, é isso que eu estou defendendo. Na Europa, me parece que isso calhou muito bem, houve muita repercussão boa, nas empresas, inclusive lá, e eu espero que aqui no Brasil a gente siga o mesmo caminho. Existem práticas para reduzir o estresse no ambiente de trabalho? O senhor conhece algum exemplo? Então, eu penso o seguinte, a prevenção do estresse ocupacional é fundamental para promover esse meio ambiente do trabalho saudável e produtivo.
né? Existem algumas estratégias que a gente tem experimentado com bons resultados, né? A gente precisa escrever mais sobre isso, a gente precisa publicar mais sobre isso, a gente precisa debater mais sobre isso com trabalhadores, com empresários, né? Para a gente poder entender. Obviamente que a gente deve observar muito cada empresa, como ela funciona, né? Mas eu penso assim, ó, o que que vem para a minha cabeça, né? Primeiro, fomentar ambiente de trabalho positivo, né? Algumas práticas importantes que a gente pode fazer são simples. Por exemplo, aqui no nosso escritório de advocacia, ó, algumas práticas interessantes. A gente não fala mal de ninguém, não fala mal do cliente, não fala mal da gente. Olha que negócio interessante. Você começa a se policiar do ponto de vista de trazer um ambiente de trabalho positivo. A outra questão é criar um ambiente de trabalho onde haja respeito. Respeito entre chefia, respeito entre os colegas, então a gente pode pensar isso do ponto de vista vertical e do ponto de vista oriental. A outra questão muito importante, né, que pode ajudar muito, né, a comunicação, a boa comunicação, né, a comunicação interna entre aqueles trabalhadores que estão ali e a boa comunicação entre os trabalhadores e a chefia, entre o líder e a equipe, entre a equipe e o líder. A outra questão muito importante é o reconhecimento e valorização das contribuições que os empregados, que os funcionários, que os colaboradores apresentam. Obviamente, com a oportunidade para um crescimento profissional. Então, isso é muito importante, né? Outra prática que tem sido realizada com muito sucesso é definir expectativas claras para o trabalhador, né? A gente tem muito jovem hoje que se ele não se sentir bem no meio ambiente do trabalho, independentemente do salário que ele ganha, se ele não tiver expectativas claras com relação ao desempenho dele, às responsabilidades dele, ele vai mudar de trabalho. Ele não vai ficar vinculado a uma empresa onde ele não se sinta bem. Então, toda vez que tiver objetivos, toda vez que tiver metas para seguir, né, às vezes, Adriana, a gente faz acordos coletivos de trabalho com relação à participação nos lucros e resultados, e a gente observa que os trabalhadores, na realidade, têm um 14º salário disfarçado, mas eles não são instados a buscar as melhorias, a entender as melhorias, o que é que precisa fazer para ajustar aqui, o que é que precisa fazer para ajustar ali. Às vezes colocam metas inatingíveis, e isso faz com que caia o interesse dele pelo meio ambiente do trabalho e começa a ficar dolorido ele ter que levantar todo dia e trabalhar. Então, eu penso que são questões importantes. Outra coisa muito legal, fornecer recursos adequados. Você não pode, a empresa não pode exigir do trabalhador uma determinada produção sem que esse trabalhador tenha os recursos necessários para tornar o trabalho de maneira mais eficaz, né? Então, é importante que a empresa coloque acesso a equipamentos de segurança, treinamento adequado, apoio técnico quando necessário. A outra questão importante é criar culturas dentro da empresa, né? A cultura do apoio mútuo. Os trabalhadores podem se ajudar, né? Os trabalhadores podem se ajudar do ponto de vista horizontal entre eles, mas também podem se ajudar do ponto de vista vertical, quando ele tem algum problema e ele vai conversar com a chefia. Esses dias eu fui em Goiânia, num workshop sobre escritórios de advocacia, e o nosso colega lá, ele tem um berçário lá no escritório de advocacia dele. Olha que importância, né? E ele disse, olha, eu tenho aqui uma advogada que ela não tem uma rede de apoios aqui, a mãe, a sogra não moram aqui em Goiânia, e como é que a gente faz com o bebê dela, né? Aí a gente resolveu criar aqui um ambiente saudável que ele pudesse ficar o dia inteiro aqui, né? Sempre respeitando o bom senso, né? Mas cria esse ambiente. E às vezes, Adriana, é um movimento muito simples. O que é interessante, por isso que eu tenho dito o seguinte, o advogado que quer ajudar as empresas, trabalhar no compliance meio ambiente do trabalho, é importante que ele conheça o chão de fábrica daquela empresa.
o que é aquela empresa, quais os princípios que aquela empresa adota, porque a partir disso, às vezes, movimentos simples você consegue melhorar o ambiente fluindo lá na empresa, né? Mas é mais ou menos nessa linha que a gente tem feito e que tem dado resultado, essas estratégias que são positivas, né? Qual a importância de ter um canal de denúncias? Afinal, se o líder é tóxico, por exemplo, para quem ele pode pedir ajuda ou fazer uma denúncia? Ah, olha, nós tivemos recentemente aquela lei 14.457 de 2022, que fala da obrigação da empresa criar um canal de comunicação para os casos de assédio, né? Se a gente entender que o meio ambiente do trabalho desequilibrado pode ser um meio de assédio, se a gente entender que a liderança tóxica pode ser um meio de assédio, esse canal que é obrigatório, ele é obrigatório, as empresas têm que criar esse canal de comunicação. E essa comunicação, ela pode ser identificada ou anônima, e o trabalhador pode e deve fazer essas denúncias, né, quando entender que há uma toxicidade na empresa e que não há a possibilidade do diálogo, né? Porque, antes de mais nada, Adriana, é muito importante que a gente volte a dialogar. A gente não pode ficar trabalhando nos extremos, né? A gente não pode ficar xiita de um lado nem xiita do outro lado. Não sei se a melhor expressão é essa, mas a título de exemplo, a gente não pode ser radical, branco ou preto. A gente precisa criar uma zona cinza, onde a gente possa dialogar. O diálogo é sempre muito bem-vindo, né? Agora, acontece que em algumas empresas a cultura não foi do diálogo, né? E aí há uma toxicidade da liderança. A liderança não aceita o diálogo, ela acha que tudo é muito importuno, que o trabalhador pode estar fazendo uma crítica para desestabilizar a empresa, e na maioria das vezes não é isso que acontece. O trabalhador que fica angustiado de estar trabalhando num ambiente que não está evoluindo, que tem alguma toxicidade. Então, eu penso que esse canal determinado pela Lei 14.457 de 2022 e que foi determinante para que as empresas criassem um canal de denúncia que possa trazer essa denúncia. Obviamente que tem outros meios, a entidade sindical pode ser objeto da denúncia também, né? Mas a gente tem visto sindicatos muito desacreditados do ponto de vista da representatividade, embora eu acho importantíssima a figura do sindicato para tentar trazer esse equilíbrio coletivo, né? Mas se há uma dificuldade do acesso ao sindicato, se o trabalhador entende que resolver aquilo no núcleo da própria empresa é melhor do que extrapolar o núcleo da empresa, eu penso que o canal de denúncia pode ser utilizado para isso. E vou repetir, não acho que a empresa deve criar o canal de denúncia especificamente para isso, não, porque a lei determinou que a empresa crie um canal de denúncia para o assédio. E aí eu penso que deve utilizar esse canal para todas essas denúncias. Olha só, professor Sodero, eu tenho escutado muito ultimamente que um compromisso público, né, ele se torna realidade. Então, eu quero me destravar e escrever com o senhor, tá bom? Vou firmar esse compromisso aqui. Eu quero agradecer muito a participação do professor José Roberto Sodero aqui no Pod Saúde no Trabalho, uma pessoa inspiradora e quem me inspira realmente ao trabalho no dia a dia. Olha, eu que agradeço o convite, Adriana. Preciso dizer que a recíproca é verdadeira, o meu respeito pelo seu trabalho é imenso. Eu sei o quanto você gosta de trabalhar com essa área, e para a gente poder desenvolver um trabalho adequado, a primeira questão é a gente gostar, a gente ter afinidade, né? Então, assim, parabenizar você por esse trabalho, me colocar sempre à sua disposição, e olha, vamos escrever, tá bom? Eu volto em breve com mais um convidado ou convidada especial para falarmos sobre saúde no trabalho. Eu te espero no meu Instagram, @Belintani Advocacia. Professor Sodero, fale o seu, por favor. É @José Roberto Sodero, tudo junto. Obrigada, doutor. Até a próxima. Abraço.